Esses dias eu tava existindo assim na vida e eu lembrei de uma maldição que jogaram na minha vida. Eu cresci em uma igreja cristã, evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 29, São Bernardo. E tipo assim, eu sempre gostei muito de religião, assim, do cristianismo, da idealização do cristianismo principalmente, porque eles pregam uma ideia muito perfeita, assim, sobre muitas coisas. Claro que tem problemáticos que me impedem de existir lá dentro, mas eu fui muito feliz por muito tempo lá dentro, assim. E um dia uma das pregadoras, inclusive eu acredito muito ainda nisso, tipo assim, eu não acredito em céu e inferno, por... Se você escutou o último episódio, você vai entender, mas tipo, não gosto muito da ideia de céu e inferno. Tipo assim, eu acredito que a gente vive o que a gente acredita. Tipo assim, entendeu? Não acredito que tenha uma religião certa. Eu acho que todo mundo. A religião certa é a que te faz bem. Te faz bem e você não faz mal pro outro, tudo perfeito. Você faz mal pro outro, vai se fuder. E tipo assim, tava lembrando de uma pregação de uma mulher que ela olhou pra mim assim e falou: Sua maior maldição, sua maior dor a vida inteira vai ser seu coração. Porque você vai amar. Mas você vai amar tanto que isso vai te machucar, que as pessoas vão querer te usar. E mil outras coisas, assim. E naquele momento eu falei, gente, mas por que amar é tão ruim assim? Por que as pessoas elas transformam o amor em uma coisa tão ruim? Aí hoje eu falo, nossa, amar é uma maldição. Eu amo amar. Tipo assim, amar realmente é uma coisa boa. Se você aprendeu a amar de verdade, se você tem uma completa noção de que amar é uma coisa boa, tipo, é legal. Só que a gente tá muito mais acostumado, principalmente na nossa geração de redes sociais e coisas rápidas, a gente tá muito acostumado à paixão. Não ao desenvolvimento do amor, a gente tá acostumado a sentir uma coisa muito forte e se o sentimento forte passou do tipo, ai gente, não quero mais. Não tô mais sentindo aquela mesma coisa do começo. Você quer sentir a mesma coisa do começo, é do começo, caralho. Você não tá na mesma. Você não, se você quer ver um relacionamento, você vai ter que entender que em algum momento vai virar um sacrifício. Em algum momento você vai olhar e falar, parça, não tô mais sentindo tudo aquilo. Mas eu te amo. Eu quero passar minha vida com você. Por quê? Porque você é importante pra mim. Porque você me faz bem. Porque eu sei as suas coisas ruins, eu sei seus sentimentos ruins, seus lados ruins. E ainda assim eu quero ficar perto de você porque você é um ser humano incrível. E isso é amor. Amor é você estar disposto. Eu inclusive escrevi um textinho aqui. Amar é ter coragem de se machucar pelo outro. Porque amar é você literalmente, tipo, você vai se machucar em algum momento. Vai ter alguma discussão, vai ter alguma confusão, vai ter alguma discordância. E ainda assim você vai olhar e vai falar, nossa, mesmo eu tendo com um machucadinho aqui doendo, eu te amo e eu quero continuar. Claro que a gente não pode banalizar a dor, a gente não pode banalizar o desconforto, a gente não pode falar, gente, não, relacionamento é sobreviver nesse desconforto. Não, se você tá desconfortável no relacionamento que você tá, termina. Foge, foge por favor, por você e por mim. Tipo assim, a gente não pode ficar vivendo um relacionamento baseado em tipo, ai, eu quero viver um relacionamento, eu quero viver um amor, então eu vou me sacrificar 1000 vezes por essa pessoa. Nunca, nunca, pelo amor. Tipo assim, se você faz isso, vai tomar no seu cu. Mentira, não vai não, mas tipo, presta atenção. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no episódio. A mão, olha pra mão. Pensa em 5 coisas que essa pessoa te faz sentir. Se dessas 5 coisas for mais ruim, acho melhor você sair desse relacionamento. Se dessas 5 coisas, pode ser tipo meio termo assim, mas vocês se resolvem, acho interessante. Vocês se comunicam, vocês conversam. E é sobre isso que eu tô querendo falar hoje, tipo, sobre a maldição da morte, assim. Eu acho que como me amaldiçoaram, eu sempre tive uma visão muito pesada, assim. Eu queria que as coisas às vezes fossem um pouquinho mais leve. Mas eu transformo elas às vezes em pesada, mais do que deveria ser. Minha amiga esses dias olhou pra mim e falou: Apolo, você não tá pesando demais na mão, assim? Tipo, não era pra ser uma coisa leve, não era pra ser uma coisa confortável. Só que eu não sei me entregar pouco, eu não sei, tipo, olhar pras coisas e, tipo, me dar o meu mínimo, sabe? Eu sempre quero ser demais, eu sempre quero entregar e pensar. E, inclusive, a maior parte dos meus relacionamentinhos, assim, bobos, eles não duraram porque eu acreditava, tipo, que ser eu era o certo, assim. E as pessoas, elas estão muito acostumadas a mentir. Mentir pela paixão mesmo, porque paixão, ela é uma pura morte, uma pura, tipo, mentira, assim. Paixão a gente idealiza muito. Tanto que eu já falei isso em algum episódio, as maiores dores, geralmente, que a gente sente, é relacionada à paixão, porque a gente tinha muita expectativa de o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido, o que aquela pessoa poderia ter me entregado, e não deu certo. Não deu certo por você, não deu certo por ela, e a gente não tem que ficar se matando por causa disso, porque já não deu certo.
Mas o amor, ele é uma maldição porque a gente tem que se esforçar por ele, sabe? Existe uma... Eu também acho que eu já falei isso em algum episódio, mas eu amo essa teoria, então eu vou falar de novo. Existe uma teoria não, uma mitologia, que é a de Zeus, assim, e sobre os corpos andrógenos, que antigamente, há muitos anos atrás, tínhamos 4 pernas, 4 braços, 2 rostos, 2 genitálias, então feminina e masculina, tipo, entre aspas, tá, gente? E várias outras coisas que nos transformavam em um ser único. Por causa da nossa ambição, a gente queria subir no Olimpo, e aí Zeus meio que nos amaldiçoou e nos dividiu em 2 pessoas. Ok. Essas 2 partes, elas foram amaldiçoadas a basicamente pararem de buscar o Olimpo e buscarem a si mesmas. Então elas pararam de buscar Deus e coisas maiores e começaram a buscar o amor em outras pessoas, ou tipo, procurar sua outra metade. E sempre que ela, isso inclusive entra num meio heterossexual, sempre que o homem encontrava a mulher, eles na verdade não, ainda não, pera. Eles se abraçavam e morriam ali, porque eles encontraram a outra metade deles, eles não queriam soltar a outra metade deles e viviam em completa conexão. Só que o órgão genital deles, eles eram virados meio que ao contrário, assim. E aí Zeus, vendo que eles estavam morrendo por causa de amor, de certa forma, ele mudou a genital para com que eles se encaixassem e lembrassem da época que eles eram juntos. E aí meio que surgiu o amor e o sexo e a nossa busca por uma outra metade, porque é uma maldição. Então, até nos tempos antigos, inclusive essa teoria é de Platão, no banquete de Platão, e ele fez 380 a.C. E eles já falavam sobre isso, sobre como o amor ele é doloroso e como a gente vive uma sociedade que a gente procura mais amor, procura mais relacionamentos do que a gente procura o alto amor, o alto, tipo, a autoexistência, tipo, olhar pra nós e procurar. E, tipo, às vezes a gente não tá acostumado a viver sozinho. A maior parte dos meus sofrimentos durante a adolescência toda, tipo, foi em busca de um relacionamento. Até agora há pouco, tipo, eu ficava, gente, eu queria um relacionamento. E, nossa, eu tô sofrendo porque ninguém me quer. Porque é muito difícil ser eu. Ainda mais ser, tipo, uma pessoa LGBT, tipo, eu gosto de homem. Gosto de mulher também, gosto, mas as mulheres olham pra mim e falam, uma bichinha dessa gostando de mulher. Aí elas não gostam muito de mim. Mas é isso, basicamente, entendeu? Tipo, amor é bonito. Amor é o luto da paixão. Então é sobre acabar com as idealizações e aprender a amar outra pessoa. Mas amor também é uma maldição. Há muitos anos. Muitos anos mesmo. E eu acho que é isso, basicamente. A única coisa que eu lembro a mais, tipo, que daria pra implementar nisso é a teoria do porco-espinho. Gente, eu não leio nada 100%. Eu gosto de ler a nata da tese, tipo, o resumão. E aí eu absorvo e escrevo minha teoria. Se tiver super errado, gente, depois vocês vão procurar. Mas é basicamente a teoria do porco-espinho. E tipo assim, o porco-espinho, ele precisa, tipo, de calor humano, às vezes, assim. E aí eles meio que se machucam, tipo, quando as coisas se aproximam. Tipo, eles se juntam e eles se machucam porque eles são porcos-espinhos, né? E tipo, se a gente for levar isso para uma analogia de relacionamentos atuais, pessoas feridas machucam pessoas boas por esperar que um relacionamento vai ser uma coisa de, tipo, se completar e trazer calor humano além disso. Então, tipo assim, eu quero te amar, mas eu tenho tudo isso de espinho e eu não quero tirar esse espinho porque eu quero que você me ame de volta. E aí vira uma coisa meio pesada de novo. E tudo no final, nós temos que aprender ao equilíbrio de tudo. É difícil pra caramba, tipo, é muito difícil. Tipo, ter o equilíbrio das coisas é tipo uma coisa quase impossível, inclusive. Mas é uma coisa possível, é uma coisa que a gente precisa se esforçar e, tipo, vivendo em sociedade, ter um equilíbrio é muito importante. E é isso. Talvez esse podcast tenha um monte de barulho, porque, ó, é sobre. Talvez tenha barulho de água. Mas é isso, Deus abençoe. Ou não. Se você tiver alguma religião, que a sua religião te abençoe. Meu nome é Apolo. E esse é o Bora Externalizar. E até o próximo episódio. Amo vocês.